Olá meus amigos, muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Alerta da Salvação. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo do Apocalipse, né? No outro vídeo nós temos falado dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Falamos do primeiro cavaleiro, né? Que é o cavalo branco, vou mostrar aqui para vocês, né? Falamos do cavalo branco, que é o cavalo do anticristo, né? Onde ele vai vir com a falsa paz mundial, onde ele vai vir com o seu engano, né, para unir todos os povos em um só governo, em uma só religião. Então o anticristo, o cavalo branco, ele vai vir justamente para colocar a paz no mundo, né, mas essa falsa paz. E por conta das consequências dessa falsa paz, vem o cavalo vermelho, que é o cavalo da espada, né, que é o cavalo da guerra. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, esse cavalo, ele vai causar a guerra, a terceira guerra mundial, onde vai haver guerras como nunca houve no mundo. Vai ser uma guerra terrível, vai ser pior que a primeira e a terceira guerra mundial, porque hoje, né, está sendo uma ameaça, né, de uma terceira guerra mundial, e essa ameaça cresce cada vez mais. Então, o cavalo branco, né, o cavalo do anticristo, vai dar abertura, vai abrir o caminho para o cavalo vermelho, onde essa falsa paz vai acabar, né, com a chegada do cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, da espada. E hoje vamos falar sobre o cavalo preto, né, que é o cavalo da fome. Então vamos dar continuidade aqui no estudo do Apocalipse. Vamos lá. Olha o que diz no livro do Apocalipse, né? Eu vou ler para vocês aqui o versículo e vocês dão uma olhada aí no vídeo, tá? Vamos lá. Em Apocalipse 6:5 diz o seguinte: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo libera o cavaleiro do cavalo preto, trazendo a fome. Exércitos queimaram os campos e destruíram depósitos de alimentos. Armas químicas e nucleares poluíram a terra. A fome começa a imperar. A balança que ele traz na mão trata da medição de alimentos e aponta para o racionamento de comidas pelos governos e mercadores, né? Hoje você vê que os governos, né? Os governos, eles controlam a comida. Eles controlam a comida. E aí, quando o cavaleiro do cavalo preto chegar, né, por conta das consequências do cavalo vermelho, então o cavaleiro preto ele vai ter poder para controlar a comida. Vamos dar um exemplo, na Ucrânia, quando está tendo essa guerra aí da Ucrânia contra a Rússia. Você viu o impacto que deu aqui no Brasil e em vários países, a consequência das guerras que aconteceu lá embaixo, na Ucrânia? Então você vê que a economia, né, ficou aquela coisa, o preço dos alimentos aumentou, então a consequência da guerra de lá refletiu aqui. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então que hoje os governos ele têm controle sobre a comida. E é isso que o cavalo preto vai fazer. É isso que o anticristo vai fazer. Ele vai controlar a comida, né? Ele vai controlar a comida. A economia mundial irá mudar. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda será desvalorizada. E a moeda se desvalorizará. Uma medida de trigo corresponderá aproximadamente a 500 gramas e será consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem terá de trabalhar um dia inteiro para sustentar apenas a si mesmo. Logo, os seus dependentes passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas perderão a compostura, a educação e até laços familiares serão desconsiderados. Né, você vê aí. Eu não coloquei o texto para vocês, né? Mas eu vou colocar aqui de novo. Peraí, que eu acabei esquecendo. Né, então você vê que as consequências das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, né, vai causar esse impacto todo no mundo, né? Vai causar essa fome no mundo. Então, vai ser uma fome
tão grande que as pessoas vão, sabe, comer o próprio filho, vão comer a própria mãe, o próprio pai, vão comer as pessoas de tanta fome que vão estar. Né? Deixa eu só continuar aqui para vocês. Continuar, né? Como coloquei aí no texto, a economia mundial irá mudar, né? A inflação aumentará assustadoramente, a moeda se desvalorizará. Então você vê que vai causar uma fome tão grande que vai ser essa guerra, a terceira guerra mundial, vai refletir muito no mundo. Isso vai aumentar muito os preços no mundo, né? Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, né? Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Vamos lá. A cevada sempre foi considerada alimento de animais, por ser muito barata, mas no cumprimento deste selo, mesmo sendo 3 vezes mais barata do que o trigo, ainda assim o seu valor será exorbitante. Isso nos faz entender que os alimentos mais simples estarão a custas fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições, e certamente isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. Então você vê que a fome ela vai ser tão grande no mundo que as pessoas vão procurar comida. Vão procurar comida, mas não vão achar. Porque aquele que não tiver a marca da besta nessa época, se ela não tiver a marca, se ela não pertencer ao governo único, então ela vai ter que morrer lentamente. Então você já viu uma pessoa morrendo com fome? Que ela morre lentamente? Então é isso que vai acontecer. Sabe, as pessoas no mundo vão morrer vai morrer tão feio, assim, com fome, vai morrer tão grave do que morrer à espada, do que aquelas pessoas que morrem atropeladas, do que aquelas pessoas que morrem tomando um tiro. Então, as pessoas que morrerem na fome, né, que elas forem morrer lentamente, vai ser uma situação muito difícil, muito difícil. Então, por isso que a Bíblia fala que é melhor você morrer à espada do que morrer lentamente na fome. Vamos continuar aqui. E não danifiques o azeite e o vinho. Mesmo em meio a tanta fome na terra, uma minoria continuará gozando de abundância e vivendo na opulência, devido às suas riquezas acumuladas durante a grande tribulação. Enquanto uma pessoa comum terá de trabalhar um dia inteiro só para comer, os ricos desfrutarão de iguarias finas à vontade. Isso quer dizer que o anticristo, por fim, terá controle da economia mundial, sob promessas de alimentar as massas famintas. Quer controlar o povo? Controle a comida. Então você vê que as pessoas vão ser controladas. Elas vão ser controladas pelo anticristo. Então o anticristo, o governo, o mundo hoje, eles controlam a comida, eles controlam o dinheiro, eles controlam tudo. Então você vê que a comida hoje está tudo na mão do governo. A alimentação está tudo nas mãos do governo. Então eles definem os valores se aumenta os valores, se abaixa. Vocês estão entendendo? Então é o governo que vai estar controlando, o anticristo que vai estar controlando nessa época a comida, os alimentos, e por isso que aqueles que não tiver a marca não vão poder comprar nada, nem comer nada no mundo. Então você está entendendo por que está essa situação toda no mundo hoje? Se surgir uma guerra, né, uma nova guerra por aí, a guerra que está lá no outro canto vai ser refletido aqui no Brasil, vai ser refletido nos Estados Unidos, vai ser refletido em vários lugares, porque vai ser refletido, sabe, em relação aos preços, vai ser refletido em relação como é que se fala, a economia vai ser atingida, a alimentação, tudo vai ser atingido. Então por isso que hoje o mundo está se preparando para que o anticristo venha dominar tudo.
tudo. Ele vem a controlar o povo. E as pessoas são controladas pela comida. Então elas vão fazer o quê? Elas não vão ter, como posso dizer, elas vão ter fome, não importa se vai estar caro ou se vai estar barato, elas vão fazer de tudo para poder se alimentar. Então é óbvio que o anticristo, o diabo, vai usar o seu meio de estratégia para controlar o povo e para implantar sua marca. Vamos continuar aqui no estudo. A balança na mão deste cavaleiro indica que ele terá autoridade para controlar a distribuição de comida, como eu acabei de avisar vocês aqui, né? Note que o poder conferido aos governos atualmente facilita muito o cumprimento dessa profecia. Por milhares de anos as pessoas eram livres para cultivar seus próprios alimentos em seus pedaços de terra. Hoje, em nome da saúde pública, é preciso autorização governal para isso. Quão próximos estamos no fim? Vocês estão vendo? Vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor de Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você vê que hoje as pessoas se preocupam com o alimento físico. Se alimentam, fazem de tudo para ter aquele alimento que vai saciar a carne dela, a vontade dela, mas elas esquecem que o alimento da palavra de Deus vai faltar. Ela vai querer o alimento da palavra de Deus, ela vai querer ouvir, se alimentar das coisas de Deus, só que não vai estar mais aqui. A palavra de Deus vai ser crime nessa época, vai ser crime, vai ser proibida. Por isso que as pessoas nessa época vão sentir falta de se alimentar, de ouvir, né, a palavra do Senhor Jesus. Por isso, como diz aqui, ó, eis que vem dias o Senhor Deus em que enviarei fome sobre a terra. Então as pessoas vão ter fome de espírito, eu estou dizendo. Elas vão querer se alimentar das coisas de Deus, né, nessa época, porque elas vão ver que o caos vai estar instalado no mundo, mas elas vão procurar uma igreja, vão procurar a Bíblia, mas a Bíblia vai ser queimada, a Bíblia vai ser o que? Proibida, vai se tornar crime. Então vai haver essa fome, não só a fome física, mas vai haver a fome espiritual nessa época, porque o anticristo vai proibir, né? Ele vai perseguir os cristãos, a igreja, e vai queimar as Bíblias. Vamos continuar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Aqueles que hoje têm essa fome de ouvir a palavra de Deus e praticá-la, não passará pela terrível fome de alimento durante a grande tribulação. Poucas coisas são necessárias enquanto alimento para a nossa sobrevivência neste mundo, e a razão pela que Deus compara a sua palavra a tão essencial é mostrar que ela é tão importante para o nosso próprio espírito quanto a nutrição para o nosso corpo. É como eu avisei para você. Então a palavra de Deus é tão importante para o nosso espírito, para a nossa alma, do que para o próprio corpo, porque o corpo vai voltar para o pó da terra. É claro que a gente tem que se alimentar, mas esse corpo aqui vai voltar para o pó da terra. A alma, ela tem um destino. Ou ela vai subir com Deus, ou ela vai descer. Você está entendendo? Então por isso que hoje o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser valorizada muito. Porque vai chegar uma época que as pessoas vão procurar a Bíblia e não vão achar. Porque ela vai se tornar crime. Então você vê que tem países hoje aí que, né, tá proibindo a Bíblia. A China, a Coreia do Norte, proíbem a Bíblia. E isso vai se tornar em escala mundial, muito em breve no mundo, a qualquer momento. Assim que Jesus voltar, o anticristo ele já vai começar a proibir a Bíblia, já vai proibir muitas coisas, a igreja, perseguir os cristãos. Então isso já está acontecendo aos pouquinhos. Você está vendo essa preparação toda no mundo hoje, perseguição, críticas, né, aos cristãos, a tudo, para que o anticristo venha governar esse mundo. Então hoje o mundo ele clama por um líder único. O anticristo ele vai vir para fazer o que o povo quer. O que o povo quer? O povo quer igualdade, o povo quer paz, o povo quer união. É isso que o anticristo vai fazer. Ele vai fazer com que as pessoas vão se agradar de tudo que ele vai falar. O anticristo vai ser, sabe, aquele solucionador de problemas das pessoas, entre aspas, né? Mas vai enganar todos. Nutrição para o nosso corpo. A pessoa desnutrida se enfraquece, adoece e pode morrer. A desnutrição espiritual também tira as forças.
leva à angústia, à depressão, à ansiedade, ao medo, à dúvida e, por fim, à morte eterna. Se você quiser garantir seu arrebatamento, é bom ter consciência disso e meditar na palavra de Deus, praticando o que aprender. A essa altura, você já deve ter percebido que não adianta apenas frequentar uma igreja, guardar tradições religiosas e conhecer versículos bíblicos. Assim como os nutrientes são metabolizados e passam a fazer parte do corpo de quem os ingere, é preciso viver a palavra de Deus dia após dia para que ela faça parte do seu ser. Quão importante tem sido a palavra de Deus em sua vida? É uma pergunta, né? Quanto de seu tempo você gasta com ela? Tem se alimentado dela? Então, o anticristo, o cavalo preto, ele vai trazer a fome, né? Ele vai trazer a fome sobre o mundo. E você tem que fazer parte, né, do dia do arrebatamento, da primeira ressurreição. Né? Tá um calor aqui. Então, é o seguinte, vocês se alimentem hoje da palavra de Deus enquanto vocês podem, porque se deixar para depois, esse depois pode ser tarde demais. Você vê que a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela tem ansiedade, tem depressão, ela tem angústias na alma. E o que eu faço para me livrar desse vazio, dessa angústia, depressão, ansiedade? O que eu faço? O que eu faço para eu me livrar dessa fome espiritual, espiritualmente falando? É você meditar na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus está falando com a gente, e quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Então, comece a praticar e ouvir a palavra de Deus para que assim você deixe ela penetrar no seu coração e ela venha fazer efeito no seu ser, assim como as pessoas usam suplementos para o seu corpo físico, né, para ganhar massa muscular, emagrecer, então, e elas usam desses nutrientes dia após dia. É a mesma coisa a palavra de Deus. Deixa ela penetrar no seu ser, deixa ela penetrar no seu íntimo para que você venha, amadurecer e você venha fazer parte do arrebatamento, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like, né, e comente aqui embaixo nos comentários. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o cavalo amarelo. É um amarelo, né, esverdeado, vamos dizer assim. Esse cavalo é o cavalo da morte, né, e quando esse cavaleiro chegar, não queira estar aqui, não queira. Por isso, faça parte do arrebatamento, tá bom? Aproveita a oportunidade de buscar o Senhor enquanto você pode achar. Clame, ore, fale com Ele, invoque-o enquanto está perto aí, tá bom? Deixe seu like e Deus abençoe e até o próximo vídeo. O alerta da salvação.